Boa noite, igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui ao vivo para um culto da vitória. Sabemos que em Cristo Jesus nós temos vitória. A vitória está no nosso Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus hoje, para os nossos corações, é uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, nós temos que verdadeiramente lutarmos para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? E hoje o Senhor encheu meu coração com uma palavra que vai trazer ânimo ao nosso coração, ânimo nas nossas vidas, uma palavra que vai trazer luz para as nossas almas em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de colocar um título nessa mensagem. A mensagem que Deus tem para nós é o seguinte: o impossível está na sua mente. Preste atenção nisso. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê. Então, pela própria palavra de Deus, nós entendemos que o impossível não está na palavra, mas está na mente, está no coração. E nós vamos discorrer um pouco a respeito disso, um pouco a respeito da palavra do Senhor, e com certeza nós vamos entender o que Cristo quer dizer ao nosso coração. Amém? No final desse vídeo, no final dessa palavra, eu quero crer que Deus vai ter uma palavra, vai dar uma frase de fé para aquele que continuar até o final, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, interessante, nós aprendemos na escola, ali durante os primeiros anos de escola, a escola nos ensina algo que quando confrontamos com a palavra de Deus, isso traz um trauma na nossa mente. Então veja bem, o que aprendemos na escola? Abstrato e concreto. Lembra disso? Aquilo que era palpável era concreto. Aquilo que não se via era abstrato. Lembra disso? Nós estudamos isso na escola e tivemos esses conceitos, isso era substantivos que aprendemos. Então era o abstrato e o concreto. Lembra disso? Pois é, nós precisamos meditar, porque quando confrontamos isso na palavra de Deus, nós vamos vendo que algumas coisas que aprendemos no decorrer das nossas vidas, algumas coisas que aprendemos no decorrer, no nosso caminhar, isso mina as forças que nós temos na palavra de Deus. Coisas que aprendemos na escola, coisas que aprendemos com um vizinho, com um amigo, com pessoas, com parentes, muitas das vezes tem minado aquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus vai nos dizer que não atentando nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, e as que não se veem são concretas. Então repara bem que aquilo que nós aprendemos na escola a respeito de abstrato e concreto, quando chega aqui na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: que as coisas que se veem são abstratas e as que não se veem são concretas. Está reparando aí, amado, que a escola nos ensinou algo que quando esbarra com a palavra de Deus, existe um conflito, um confronto. É como nós aprendemos lá no início que o homem, a lei da evolução. Então nós íamos lá na escola e olhávamos aquele macaquinho que ia crescendo, crescendo até se tornar um homem. E isso era a teoria de Darwin. E isso cai por terra porque a palavra de Deus não diz nada a respeito. A palavra de Deus diz que o homem foi gerado, foi formado por um Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos aqui num culto da vitória, nós estamos aqui verdadeiramente cheios de vontade de sermos vitoriosos. Mas para que você seja um vitorioso, para que nós sejamos vitoriosos, nós precisamos tudo aquilo, toda aquela bagagem que nós trouxemos da nossa infância, do nosso colegiado, de tudo que nós aprendemos na escola, muita coisa sim é proveitoso. Porém,
muitas linhas, elas esbarram e são linhas perigosas. Essa, por exemplo, que nós citamos, da evolução, ela choca verdadeiramente quando a palavra de Deus diz, e Deus disse, haja luz. E tudo se fez luz. Então nós vamos estar meditando hoje, justamente porque o abstrato na escola é aquilo que não se vê. E o concreto na escola é aquilo palpável, tangível. Mas na palavra de Deus nós estamos aprendendo aqui que não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que se veem são passageiras. Mas as que não se veem são eternas. E isso, irmão, para que sejamos vitoriosos, nós precisamos entender que quando se fala de vida eterna, o que passa pela sua mente? Amém? Então, sobre isso nós vamos meditar. E eu quero ler uma palavra de Deus para trazer uma reflexão. Abre comigo aí o livro de João, capítulo 20. Nós vamos estar lendo João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25 em diante. A palavra de Deus nos diz assim. Interessante que João vinha compartilhando a respeito dos discípulos. E, de repente, olha o que acontece. João, capítulo 20, versículo 25 em diante, diz assim. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Amado, olha que interessante isso. Nós estamos falando de um discípulo chamado Tomé. A palavra de Deus ela é bem enfática quando diz que Tomé é aquele que quer ver para crer. Mas a palavra de Deus nos continua nos dizendo o seguinte. E 8 dias depois, versículo 26, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Versículo 28 diz assim, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. É sobre essa palavra que eu quero orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos orar, porque a tua palavra vem corrigir a Tomé, dizendo que feliz é aquele que não viu e creu. Senhor Jesus, nós queremos crer naquilo que não vimos. Nós queremos crer naquilo que não enxergamos, mas queremos crer naquilo que é convicção no nosso coração. Nós queremos crer naquilo que a tua palavra nos diz. Independente se apalparmos, independente se olharmos com a nossa visão natural, mas na nossa mente, no nosso coração, eu quero profetizar para que todos que estão vendo esse vídeo possam ver com os olhos da fé. A palavra de Deus diz que Deus disse para Samuel, Samuel, não olha com os seus olhos, porque Deus olha o coração. Senhor Deus, que essa palavra possa tratar as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmão, você está entendendo aonde Deus quer nos conduzir nessa noite? Você está entendendo aonde o Senhor Jesus quer nos conduzir para que sejamos vitoriosos? O Senhor está querendo nos conduzir, amado, por caminhos que às vezes é contrário ao nosso. Porque quando enxergamos as coisas, aí acreditamos. Tomé disse isso. Se eu não tocar nas feridas, se eu não tocar no local onde houve os cravos, eu não creio. Agora Jesus chega, após ele ser ressurreto, após ele ter sido morto, sepultado e ressuscitado. Então a Bíblia diz que ele agora começa a se apresentar
Durante 40 dias, ele ainda ficou na terra antes de ser assunto aos céus. E a palavra de Deus nos diz que ele se apresenta então aos discípulos. E ao encontrar com Tomé, Tomé enche o coração de dúvida. Tomé enche o coração de incredulidade. Porque ele queria ver. Se ele não vesse os cravos, ele não creria. E quando Jesus se mostra para ele, se apresenta a ele, mostra toda aquela prova de que Jesus era o Jesus. A Bíblia diz que quando ele vê, ele fala, agora eu creio. E Jesus disse, bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. E é com você que eu quero falar nessa noite. Você que não está vendo nada. Às vezes você não está vendo Jesus no seu lar. Você não está vendo Jesus na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida relacional. E às vezes, amado, não é que Jesus não está. Mas os nossos olhos estão cheios de incredulidade. Os nossos olhos estão cheios de dúvidas. E isso, amado, faz que o impossível, ele seja verdadeiramente impossível para você. Então nós estamos chamando hoje para que, com um culto de vitória, você abra a visão espiritual para o que Cristo quer fazer na sua vida. Abre a sua visão espiritual se você quer experimentar o melhor de Deus. Experimentar verdadeiramente aquilo que Jesus tem para você. Abra a sua visão espiritual. Quando Samuel foi lá ungir Davi, ele começou a olhar os 7 filhos. E a Bíblia diz que aparecia um, aparecia outro, e ele olhava, e Samuel olhava pela altura, pela estatura, pela formosura, pelo tamanho, pela força. E a Bíblia diz que Deus corrige Samuel, dizendo, Samuel, Samuel, eu não olho com os seus olhos. Eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Então quero te dar uma palavra de vitória nessa noite. Jesus está olhando, não é o seu tamanho. Jesus não está olhando o que você tem na conta bancária. Jesus não está olhando o que você tem como casa, carro, dinheiro, riqueza. Deus está olhando o teu coração. Se o seu coração é um coração justo, se o seu coração é um coração desejoso de encontrar com o Pai, o mesmo desejo que havia no coração de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu tinha desejo de ver a Jesus. Então eu quero pregar nessa noite para você que quer ver Jesus na sua casa, Jesus nos seus negócios, Jesus na sua vida financeira, Jesus na sua vida espiritual. Então nós estamos aprendendo aqui nessa noite que não sejamos crentes Tomé, que não sejamos crente que precisa ver. Nós cantamos um hino que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Nós precisamos então, amado, não apenas cantar, mas vivenciar com todas as forças esta palavra. E a Bíblia vai nos dizer também, irmãos, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, então, restaurando a Israel, a Bíblia diz que Deus fala assim, trazei-me o cego que não enxerga. Irmão, olha que interessante, trazei-me o cego que não vê. Isso, amado, no reino de Deus acontece. Isso no meio cristão acontece. Lembra dos 12 espias? Eles enxergaram a mesma coisa. Eles olharam o mesmo quadro. Mas a Bíblia diz que eles tiveram entendimentos diferentes. Os 10 espias olhou e enxergaram um cacho de uva, enxergaram um gigante, se enxergaram pequenos, se enxergaram bem pequeno diante do tamanho daquele povo que morava na terra prometida. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe, enxergando a mesma coisa, viram que se Deus fosse com eles, tudo era possível. Você está entendendo nessa noite? Eu queria que você meditasse bem nessa palavra, porque o impossível está na sua mente. Se você olhar para as coisas e ver que é impossível, tudo será impossível. Mas se você ver e pedir verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso que servimos,
ao Cristo Todo-Poderoso que servimos, ao nosso poderoso Senhor Jesus. A Bíblia diz: tudo pode aquele que crê. Então, amado, olha que interessante quando a Bíblia vai tratar algo a respeito dos nossos olhos. Abre comigo então no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Olha que interessante o que a Bíblia vai nos dizer. Livro de Mateus, queria que você abrisse comigo aí, Mateus capítulo 6. Eu disse 5, mas é no capítulo 6, um à frente daquele que nós acabamos de dizer. E a Bíblia vai nos trazer algo, e através desse versículo nós vamos fechar, nós vamos discorrer e terminar essa palavra em cima desse versículo. A Bíblia diz, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 diz assim. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Mateus, capítulo 6, versículo 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Versículo 27, ou 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Nós queremos então meditar nessa palavra. O tema, eu quero mais uma vez frisar: o impossível está na sua mente. Entenda isso. E a palavra de Deus agora nos alerta. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz que se os meus olhos forem bons, se o meu olho, porque a Bíblia está dizendo que a candeia, para você entender, candeia era antigamente uma lamparina, um lampião, algo que iluminava as coisas. E a Bíblia está dizendo que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será iluminado. Todo o meu corpo vai se encher de luz. Nada vai ficar trevas, nada vai ficar obscuro, nada vai ficar impossível, porque eu vejo bem todas as coisas. O meu corpo será cheio de luz. Mas a Bíblia coloca também que se os meus olhos forem mau, se os meus olhos forem trevas, quão grande trevas nós vamos estar. Então, mais uma vez, eu quero afirmar para você que está ouvindo, para você que está assistindo esse vídeo: o impossível está na sua mente. Se você quer nessa noite, pelos olhos espirituais, todas as coisas vão ser possíveis para você. Todas as coisas é possível ao que crê. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Isso é palavra de vitória para as nossas vidas. Agora eu queria compartilhar com você o seguinte, irmãos. Veja bem, nós estamos vivendo uma época onde o vírus, o coronavírus, hoje, é um grande temor. O coronavírus, hoje, traz medo, traz pânico. Agora eu te pergunto, como que você tem medo do vírus se você não vê? Como que você tem medo do vírus se você não apalpa ele, você não toca nele? Como você tem medo do vírus se ele é invisível aos seus olhos? Então eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Presta atenção aqui comigo. Assim como existe um vírus invisível e pode te matar, existe um Deus invisível que pode te curar, que pode te libertar, que pode te salvar e pode te dar vitória. Então creia nessa noite, meu irmão. Creia, vendo essa live, vendo esse vídeo tão abençoado. Creia num Deus que nós servimos. Um Deus, amado, que é invisível aos nossos olhos. Um Deus que nós não o palpamos, não o tocamos, mas Ele pode todas as coisas. Você precisa crer que Ele pode todas as coisas. Eu queria trazer, para a gente encerrar, eu queria trazer então algo importante para a gente analisar, é uma história, uma pequena história, que relata tudo aquilo que nós estamos compartilhando.
Conta-se a história que um homem enxergava da janela dele, ele olhava da janela dele e via o vizinho com muita sujeira na sua casa. Ele olhava pela sua janela, pela sua vidraça, e via que o vizinho tinha muita sujeira em casa, muitas coisas desarrumadas. Mas um belo dia, quando ele fazendo uma faxina na sua casa, ele lavou bem a sua vidraça. E ele passou a entender que não era o vizinho que tinha muita coisa suja em casa, mas era a vidraça dele que estava suja. Você já parou para pensar? Às vezes você está olhando as coisas, e as coisas parecem difíceis, as coisas parecem impossível, as coisas parecem que não estão dando certo, as coisas parecem que no seu relacionamento com Cristo não vai bem. As coisas com relacionamento ao seu marido não vai bem, a sua esposa não vai bem. Às vezes o relacionamento com seus filhos não vai bem. Será que não é a janela dos seus olhos? Será que não é a vidraça dos seus olhos que te impede de ver o quão grande é aquilo que Cristo quer fazer na sua vida? Será que não é a vidraça dos nossos olhos que nos impede de ver verdadeiramente aquilo que Deus tem para nossas vidas? Então eu te chamo nessa noite para dizer a última frase que eu queria que você gravasse no seu coração. Primeira frase eu disse: o impossível está na sua mente. Mas a frase que eu quero que nós venhamos a encerrar é: não há limite ao que crê. Eu queria que você, amado, ouvisse essa mensagem crendo nessa última frase que acabamos de ler. Não há limite ao que crê. A palavra de Deus diz, irmãos, que tudo pode aquele que crê. A Bíblia está nos alertando aqui, amado, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Enxerga o seu marido diferente. Enxerga, minha irmã, o seu marido diferente. Enxerga ele como um homem abençoado, um homem que provê na sua casa, um homem que pelos olhos da fé, um homem que vai te ajudar, que vai abençoar a sua casa. Enxerga, marido, enxerga a sua esposa como alguém que é uma provedora na sua casa. Enxerga a sua mulher como alguém que cuida dos seus filhos, alguém que te ajuda, alguém que é como a Bíblia diz, auxiliadora. Olha os seus filhos como herança de Deus. Olha os seus filhos como filhos abençoados. Eu fico vendo muitas mulheres chamando os meninos de moleque sem jeito, você não tem como, você não tem jeito. Quantas mães amaldiçoando os seus filhos? Então não faça isso. Quando você recebe o seu salário, você olha para o seu salário e diz: não pago nada com isso. Está vendo aí você mesmo, com os seus olhos, amaldiçoando aquilo que Deus te deu, o salário do seu mês. Então quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você vai olhar para o seu salário e vai dizer: o Senhor é comigo. Esse salário é o que o Senhor me deu. Nós vamos crer, amado, naquilo que nós não estamos vendo. Nós vamos crer naquilo que nós não estamos apalpando. Mas nós vamos crer naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Eu quero orar com você, para que eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que você abriu esse vídeo nessa noite. Eu não sei o que te trouxe até aqui. Mas eu te digo com todas as letras, pelos olhos espirituais, eu vejo o Espírito Santo de Deus tratando nas nossas vidas. Eu vejo o Espírito Santo de Deus querendo trazer uma luz à sua visão, uma luz na sua casa, uma luz na sua vida. Mas é necessário que nós possamos enxergar com os olhos da fé aquilo que Cristo tem para fazer nas nossas vidas. Quero orar com você, queria que você realmente, nesse vídeo, saísse daqui fortificado por essa palavra, que esse impossível que está na sua mente com relação a seus familiares, que esse impossível que estava na sua mente quando você começou a ver esse vídeo, caia por terra, porque o Deus que nós servimos, o Deus ao qual nós servimos, é o Deus que pega aquilo que é impossível e torna possível ao que crê. Um Deus que pega, amado, uma mulher estéril, nós estamos falando de Ana,
Um Deus que pega uma mulher que não podia gerar. Um Deus que pega ali então Sara, mulher de Abraão, que além de idosa, ela não tinha, ela era estéril. E a Bíblia diz que essa mulher gerou. Você está entendendo isso, amado? O Senhor quer gerar na sua vida. O Senhor quer gerar em todas as áreas da sua vida. Mas nós precisamos abrir uma visão além do alcance. Nós precisamos tirar essa visão humana, essa visão terrena, essa visão pequena e agora colocar em nós, ampliar a nossa visão em Cristo Jesus. Quero orar com você. Coloque a mão aí nos seus olhos, na sua visão, e eu quero orar com você. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, sobre aquele que está vendo esse vídeo. Senhor, sobre aquele que está agora nesse culto da vitória. Possa crer que o Deus ao qual nós servimos é o Deus do impossível. O Deus que para Ele nada é impossível. Pelo contrário, Ele pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá que essa vida que agora está com as mãos nos seus olhos, que outrora enxergava as coisas difíceis, que outrora enxergava coisas impossíveis, enxergava coisas que não tinha como fazer, ele possa agora, em um nome poderoso de Jesus, olhar para o seu marido e ver um marido abençoado, olhar para sua esposa e ver uma esposa abençoada, olhar para a sua casa, para o seu trabalho e todas as coisas, e entender que Deus está transformando uma visão escura, uma visão opaca, uma visão que não enxerga conforme a vontade do Pai e transformando numa visão espiritual, uma visão que vai além do alcance. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, aquele que está nesse momento nos vendo e nos ouvindo através desse vídeo, seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus por essa palavra. Que essa palavra possa realmente estar no seu coração. Nos acompanhe no nosso canal Igreja Batista Gileade Getsemane. O nosso intuito, amado, é trazer palavras de vitória, palavras que realmente possam nos impactar, palavras que possam mudar o nosso conceito com relação às nossas vidas. Você entendeu agora aquilo que é abstrato e aquilo que é concreto? Jesus é concreto. Essa vida que nós vivemos é abstrato, passageira, mas Cristo Jesus, amado, garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então eu te chamo para você participar. Participa pelo Instagram, participa pelo Facebook e todas as redes sociais que você possa, nós vamos estar, para que a glória do Senhor seja manifesta em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa noite, em nome de Jesus.